Dia 1º de novembro. Não se deixe abater pela dificuldade de manter o foco em mim. Eu sei que no seu coração, seu desejo é perceber minha presença o tempo todo. Mas esse é um objetivo fadado ao fracasso. Você mira nele, mas nunca consegue realizá-lo completamente. Não deixe que a sensação de fracasso o desencoraje. Em vez disso, tente se ver como eu vejo. Eu me alegro por sua vontade de andar perto de mim. Fico feliz quando você inicia uma comunicação comigo. Além do mais, noto o progresso que você fez desde que resolveu viver na minha presença pela primeira vez. Se você notar que sua mente se afastou de mim, não se alarme nem se surpreenda. Você vive num mundo que foi manipulado para distraí-lo. Sempre que atravessa com dificuldades essas grandes distrações para se comunicar comigo, sai vitorioso. Deleite-se com esses pequenos triunfos, e eles iluminarão cada vez mais os seus dias. Amado Mestre Jesus, estamos aqui para mais um dia de reunião, de estudo na tua presença. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de expansão das nossas consciências, por nos conduzir de acordo com as tuas palavras, teus ensinamentos, por essa egrégora que se forma em nossos lares, unindo, fortalecendo, trazendo esclarecimento para as nossas vidas, para as nossas relações. Só temos que agradecer e pedir para que sejamos conduzidos por esses espíritos de luz que nos acompanham nesse estudo e em nossas vidas. Obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Lu, tu podia ler o Evangelho, né? Já que tá. Tá. Capítulo 18, item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que souber a vontade do seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não souber sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas, capítulo 7, versículo 47 e 48. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Estas máximas encontram, sobretudo, suas aplicações no ensinamento dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Mas, além do Evangelho que as contém, não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita
para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação e, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso olho. Capítulo 10, número 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também aqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não há alguma coisa que possa lhes dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. A responsabilidade do espírita, segundo o texto, é muito grande, porque nós temos um evangelho todo explicado. Todas as parábolas, cada frase vem uma explicação que qualquer pessoa entende, mesmo as pessoas que não têm muito estudo, as pessoas que têm estudo, é entendível por todos. Então, uma vez que você se propõe, né, a seguir o espiritismo, diz que ser espírita vai ser pedido, vai ser muito pedido, mas é como o texto fala, também vai ser muito dado àquele que cumpriu o que está, né? O que se propõe a fazer. Aquele que realmente leva para si, para a própria vida, o que Jesus, na verdade, nos pede. Não tem desculpas, segundo o texto. Nós somos beneficiados por essa clareza, né, de estudo, porque realmente muitas pessoas que estão seguindo outras religiões, né, buscando também essa compreensão do Evangelho, muitas vezes se perde nesses textos, porque é complicado muitas vezes. Nós não, nós temos essa facilidade. E os espíritos também que se comunicam conosco, falando o que acontece, né, lá no outro plano. Então, o texto fala disso, que o espiritismo ele vem multiplicar esse número de chamadas, ele vem trazer essa clareza, mas é preciso estar atento, né, e seguindo de acordo, porque também vai ser pedido. Mais ou menos isso que eu entendi. Isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Também entendi isso, que quanto mais a gente tem os olhos de ver, quanto mais a gente está esclarecido, a gente tem que ajudar, tem que divulgar, tem que praticar, né? Porque eu posso cometer uma coisa, eu fazer alguma coisa errada, uma pessoa que não tem conhecimento também pode fazer a mesma coisa. Só que quando chegar no plano espiritual, vai ser medido de maneira diferente. Se a pessoa for uma ignorante, não sabia, né, que não podia, ela vai ser julgada, digamos assim, de uma maneira. E eu, se eu já tenho conhecimento, vai ter outra medida para mim. Então, é importante a gente estar sempre muito atento quanto a isso. Principalmente a gente que, como diz o texto,
que já está nessa doutrina, que explica tanta coisa, que se a gente está aqui, ou é pelo amor, ou é pela dor, que a gente chegou aqui, e ela explica a lei, né, de causa e efeito, de você plantar e você colher, de você o porquê das coisas, o porquê das doenças, o porquê de uma criança tão novinha vir doente ou morrer cedo, o porquê de tudo, né? É o consolador. Consola porque a gente sabe que mais na frente a gente vai se reencontrar. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Queria que na prece final. Fala, Suelen. O que me chamou a atenção aqui rápido foi que a passagem, o estudo, fala sobre essas diferentes formas da gente obter conhecimento. Muitas vezes a gente fica arraigado com a ideia de que o conhecimento ele só vem de forma científica ou acadêmica, né? A gente acha que o conhecimento é só esse conhecimento escolar, é adquirido através de uma instituição, de uma organização, seja lá o que for. Mas não é bem assim. Existem muitos outros conhecimentos, muitos deles valiosos, que a gente obtém através de trocas de experiências com os outros, com os nossos familiares, amigos, aqueles saberes que a gente às vezes julga como simples, mas são simples os mais importantes, que vão nos ajudar, né, a construir o nosso caráter, a construir nossa moral. No entanto, que isso é tão verdade que quando a gente tem o prazer de conhecer alguém com uma vida simples, uma vida muito suada, né, de muito trabalho, mas que são pessoas extremamente sábias, conhecedoras, que têm aquela experiência de vida e que conseguiu, apesar das adversidades, guiar por um caminho de positividade, de luz, né? E a passagem diz isso, né? Que existe várias formas da gente obter esse conhecimento. Outra também que me chamou a atenção é que muitas vezes a gente até admira um certo conhecimento, digo pela doutrina também espírita, mas a gente não se deixa se tocar verdadeiramente por esse conhecimento. Então, muitas vezes, sabe o que é verdade, a gente tem aquele conhecimento do que é o correto, a gente deve fazer e agir, mas na realidade a gente não se permite ser tocado profundamente por conhecimento, porque só quando a gente se permite ser realmente transformado por aquele conhecimento é que aquilo vai ter significado, aquilo vai ter verdadeiramente transformação. E ele até fala, nós até fala aqui, deixa eu tentar achar. Acho que eu não vou achar agora. Mas enfim, uma hora eu vou achar aqui. Eu cheguei a sublinhar com os dedos, mas como o meu evangelho é tão novinho, eu tenho dificuldade de rabiscar. Mas na passagem diz isso, né? Que muitos admiram o conhecimento, mas não se deixa tocar por ele. Não é exatamente com essas palavras. Eu acho que é isso. Outra coisa, existe uma responsabilidade muito grande aqui que é falada principalmente para os médios, e todos sabem aqui que, melhor do que eu, que todos somos, né? E aí diz exatamente, os médicos que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis, caso persistam no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E porque se o orgulho não os cegasse, reconheceria que é a eles que os espíritos se dirigem. Muitas vezes a gente acha a comunicação que chega até nós de um outro, mas talvez seja para nós mesmos. Então que a gente possa refletir sobre essa passagem.
Aqui no texto, acho que essa parte, Suelen, quando ele fala que as pessoas admiram como coisas interessantes e curiosas sem que seu coração por elas seja tocado, né? Que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta. Quer dizer, não há um esforço para ser menos egoísta, ser menos orgulhoso no dia a dia, já que a gente está aqui todo dia estudando, a gente tem que se esforçar para ser menos essas coisas, né? E interessante que no texto que abre o Evangelho, Jesus manda também o seu recado dizendo para a gente não se abater pela dificuldade. Não é uma questão que a gente não pode errar como espírita. A gente vai errar, a gente pode errar sim. Mas a gente tem que estar ciente, né? Diariamente, focados, presentes, vivendo esse evangelho. Os erros, eles vão acontecer, vamos nos sentir fracassados muitas vezes. Mas Jesus, nesse texto, ele fala que está junto com a gente, que está observando, que está e fica muito feliz quando a gente se lembra de buscar, se lembra de agir conforme ele quer, e é por aí. Show, muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, eu vou fazer a prece final, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Amigo Jesus, obrigada por mais um Evangelho no Lar. Obrigada por ter nos inspirado, por ter estado conosco. Nos proteja, Senhor Deus. Quero te pedir que toda essa energia que a gente produziu no Evangelho, que chegue nos hospitais. Tem uma amiga que ela está internada em estado gravíssimo. Que sua ajuda chegue lá, que acolha todos os seus familiares, que inspire os médicos a tomarem as melhores condutas, não só dela, mas de todos lá que estão lá nesse hospital, em todos os hospitais. Obrigada por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidade, de aprendizado, de estudo, de saúde. Obrigado por termos um lar. Obrigado por mais um mês que está começando. Que ele seja de muita vitória, muitas conquistas, muitos sonhos realizados. Assim seja. Amém. Gente, eu vou tirar nossa foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bom.